aprofundar um pouquinho hoje o nosso assunto sobre violência que cometemos com nós mesmos e o quanto isso reverbera no nosso corpo. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu fiz uma enquete sobre a parte de sexo, o quanto a gente se submete a coisas para agradar, o quanto se submete a coisas para o parceiro ou a parceira não ir embora, o quanto a gente submete a coisas para não sofrer traição. E isso tudo vai causando, vai reverberando memórias no nosso corpo. Então, como lidar então com esse corpo que ficou com essas memórias de violência, né? Onde você se submeteu a fazer sexo, então, sem estar com vontade, aonde você realiza fetiche que não eram da sua vontade também, mas você se sentiu na obrigação de fazer, né? A continuar a transar mesmo com dor, a transar em momentos que você não podia, como exemplo, pós-parto, né? Na parte quando a mulher tá ali, depois que ganha o bebê, né? Como ter uma relação tranquila hoje com a minha sexualidade, depois de ter sido e vivido tantas violências e autoviolências, porque tem muita coisa que a gente faz com a gente mesmo e a gente nem percebe. Uma primeira coisa que a gente tem que fazer é auto-perdão. A gente tem que fazer as pazes com a gente mesmo, né? É tão falado, né, sobre perdoar, né? Perdoai os vossos inimigos, independente de quem seja. Mas a pergunta é, o quanto você se perdoa das coisas que fez? Porque perdoar, até eu diria, não é tão fácil, mas se perdoar não é tão fácil. O quanto você fica ali remoendo naquele sentimento de culpa. Por que fez? Né? Mas lembrando que o processo de auto-perdão é entender que naquele momento que você viveu aquilo, é você olhar para aquilo e ver que era o que você tinha. Né? Era o melhor que você pôde fazer. Você não tinha, e por vários motivos, você não tinha um conhecimento, talvez fosse medo, talvez fosse uma dependência emocional, uma codependência, né, dessa pessoa que você viveu, dessa pessoa que você vive e você ainda não percebeu isso, sabe? E nesse processo, então, de auto-perdão, você é convidado a olhar para essa dor, para tudo o que foi lá atrás e ressignificar. Né? Ressignificar essas memórias. O que é ressignificar? Não é olhar para lá e dizer, então tá bom, beleza, vamos fazer de conta que não aconteceu. Aconteceu, é fato, não tem como mudar isso. Mas você tem como fazer diferente daqui para frente. É sobre isso. Porque o nosso corpo, ele conversa com a gente, ele fala com a gente. Nós chamamos isso corpo medicina, né? O corpo, ele não dá saltos, ele é perfeito, Deus nos fez perfeito até nisso, sabe? E sendo assim, se ele é uma medicina, ele nos dá a oportunidade todos os dias da gente recomeçar, da gente fazer diferente do que já foi feito. Então, para isso tudo, eu vou dar aqui umas dicas simples para a gente conseguir fazer isso acontecer na vida da gente, para ser diferente. Primeiro, se perceba. Olhe para você o quanto realmente você está nessa relação. Se você realmente quer transar, né? O seu corpo realmente está afim dessa transa, está afim desse beijo, está afim desse abraço, né? Saiba e sinta isso e assuma isso, né? Saber que você não é obrigada a nada nessa vida, porque você não está aqui para agradar os outros, você está para se agradar, né? Às vezes saber dizer não até para um beijo, para um abraço, para aquela mensagem que você não quer responder na hora e a pessoa fica lá sob pressão, mandando um monte de coisa e te cobrando sobre aquilo, sabe? Isso é você saber se perceber, se conhecer, sentir, né? Você não é obrigada a nada. Começar a fazer as pazes com o teu sim e saber dizer sim, né? Para as coisas que vão acontecendo na tua vida, né? Quando o meu coração diz sim e minha boca diz sim, eu estou falando a minha verdade. Quando o meu coração diz não e a minha boca diz sim, eu não estou sendo verdadeiro, não com o outro, comigo. E aí começam as tretas com a gente, porque a gente vai se anulando por causa do outro, né?
Se você está nesse lugar de autoabuso, dessa autoviolência, né, comece a olhar para você com outros olhos. Comece a se dar prazer com pequenas coisas, como comer. Né? Sente aquela comida, sente aquele sabor, como cheiro, perfume. Um banho com presença, com toque de verdade, sabe? Olhar para você com amor, né? E o Tantra tá aqui para te ajudar, para trazer esse amor e consciência, não pelo outro, mas por você.